Não, aí tá me gozando, né, tia? Pô, vem atrás de mim? Boa tarde, é o estilo Felipão. Boa sorte para o novo técnico do Brasil. Tudo sobre a convocação de hoje para o jogo contra o Uruguai no próximo dia 1º em Montevidéu, daqui a pouquinho. E o Globo Esporte tem mais. Palmeiras e Boca lutam por uma vaga na final da Libertadores. A seleção brasileira embarca para o Mundial Sub-20 na Argentina. A garotada quer o tetra. Tá pesado? Tem que aguentar. No sumô, eles resistem. O estilo Felipão veste a amarelinha. Ele já deixou isso bem claro desde a primeira entrevista como técnico da seleção brasileira. Está sobrando profissionalismo e está faltando amadorismo para todos nós. Não dá para trabalhar só pelo aspecto financeiro. Tem que ter amor àquilo que se faz. Nas ruas, o torcedor aprovou. Adorei. Justo, competente. Com ele talvez a gente chegue onde a gente tem que chegar. É o melhor que temos atualmente. Show, ele merece, competente, ele é um cara. E daqui a pouco vai ter muito mais sobre seleção brasileira e ainda a lista dos 22 convocados de Felipão para o jogo decisivo contra o Uruguai. Carlos Alberto Parreira, técnico do Internacional, planeja levar o time depois de muito tempo a um título nacional. E ele já está de bem com Porto Alegre. 2 títulos mundiais. Um como preparador físico da seleção em 1970. E o segundo em 94 como treinador do Brasil tetracampeão. Parreira está agora em Porto Alegre, com a missão de reerguer o Internacional. Isso é início de trabalho e eu acho que uma projeção para uma equipe de ponta como a do Internacional tem que ser essa. Nós temos que pensar em chegar entre os 4 primeiros classificados, porque daí então vai surgir o campeão brasileiro. Aos 58 anos de idade, Parreira encara de frente um novo desafio de comandar uma equipe que há 9 anos não conquista um título nacional. Se criou uma expectativa muito grande. Eu acho que o treinador é fundamental numa comissão técnica. Ele é apenas uma pequena parte de uma engrenagem muito grande, que é um clube de futebol. Quando o time tem sucesso, não é só por causa do treinador. Às vezes sim, ele tem uma influência muito grande. É toda uma série de circunstâncias, jogadores, comissão técnica, o clube, o momento, integração com a torcida, a vontade, a atitude do elenco. Eu acho que tudo isso faz com que o time seja ganhador e vencedor. Mário Sérgio é o novo técnico do Atlético Paranaense. O treinador, que estava sem clube desde que saiu do Vitória da Bahia no início do ano, substitui Flávio Lopes, demitido logo após a conquista do Campeonato Paranaense. Pensa que sumô é coisa só de homens gordinhos e japoneses? Se a resposta é sim, você está redondamente enganado. Cenas paulistanas, o desfile da cidade formada por pessoas de todos os cantos, de todos os povos. E a metrópole que absorveu tantas culturas não para de aprender. Gente aglomerada para assistir a um torneio de sumô. Gente impressionada com uma luta japonesa criada há mais de 2000 anos. Na hora que eles derrubam com o pé, mano, muito louco. Os caras lutando, nunca tinha visto, sabe? Muito diferente. E não é só curiosidade que esse esporte japonês atrai. No Brasil, o sumô tem conquistado cada vez mais praticantes de origem não oriental. Assim aconteceu com Fernanda Pereira da Costa, medalha de bronze no Campeonato Mundial do ano passado. Mudança de vida para quem trabalhava como empregada doméstica. O mais gostoso é vencer, né? Você luta e vence, aí é melhor. Eu acredito que daqui uns dias vai estar igual ao tênis. O tênis, ninguém gostava de tênis, ninguém jogava, agora está todo mundo praticando. Daqui uns dias o sumô vai estar no mesmo patamar. Pode ser, é uma questão de força e de vontade. Um ciclista radical do Espírito Santo se prepara para o Mundial. Força para explodir na largada, habilidade para realizar manobras, componentes necessários a um campeão de bicicross. Marcelo Rosa começou a correr em 1993 como amador. Ganhou todos os títulos importantes do Espírito Santo. A profissionalização veio há 3 anos. Marcelo corre pela seleção de Minas Gerais. O
piloto de Colatina está em segundo lugar no Campeonato Mineiro. É um dos 3 melhores no Paulista e no Brasileiro. Foi convocado pela seleção brasileira para disputar o Campeonato Mundial. Ele viaja em julho para Kentucky, nos Estados Unidos. As provas vão ser nos dias 27 e 28. A minha meta agora é ir para o Mundial, ser um dos melhores lá no Mundial, ficar entre os 3 melhores. E esse ano também ficar entre os 3 melhores no Brasileiro. A seguir, uma corrida de camas é pedida no Globo Esporte. E o vôlei do Brasil se aquece para mais um fim de semana. É uma seleção de jogadores experientes, que não caem na armadilha, que não vão revidar alguma coisa, que não cometam exageros, mas que também não sejam bobos. Anjinho só no céu. O que a seleção de vôlei e a de futebol têm em comum? Um estilo durão no comando? No vôlei já está dando certo. E este fim de semana no Recife tem mais contra a Alemanha. 10 jogos, 9 vitórias, só uma derrota. Classificação antecipada para as finais da Liga Mundial na Polônia. Objetivo cumprido, hora de dar uma relaxada, certo? Errado. São 2 treinos por dia, bem ao gosto do técnico Bernardinho. Um estilo exigente, meio durão, que lembra um certo treinador de futebol. Ele cobra da gente 110% e acho que o Filipão deve ser assim também, né? A diferença talvez esteja no sorriso, que em Bernardinho sai mais fácil. Mas quando o assunto é exigir... Bernardinho já demonstrou que com esse estilo sempre deu certo, sempre foi vitorioso, não tem por que mudar. E o Filipão igual, a mesma coisa. Durão, mas eu acredito que ele seja uma pessoa muito respeitada e muito admirada por aqueles que trabalham com ele. Eu tento ser dessa maneira, quer dizer, se a coisa me desagrada, eu falo, né? E se eles estão dando menos daquilo que eles podem dar, certamente eu fico um pouco chateado. Esse é o estilo Bernardinho. Vida nova para um goiano rumo à Maratona de São Paulo. Chega de ônibus. Genilson Júnior passou boa parte da vida dentro de ônibus. Rodava Goiânia inteira como cobrador, profissão que nem existe mais na cidade. A catraca eletrônica tirou dele o emprego no ano passado. E hoje aquela rotina está só na lembrança. Eu sempre esperava da hora do fim do expediente para ir para casa, para pôr o pé no chão, para fazer os treinamentos. Genilson tinha razão de esperar ansioso pelo fim do expediente, porque ele gosta mesmo é de movimento. Pés no chão, correndo, nada daquele balanço do ônibus, e sim o do próprio corpo. Agora, ele só vive disso. O atleta de 34 anos já teve bons resultados no Brasil e no exterior. Há poucos dias, Genilson ganhou a Maratona de Porto Alegre. E no dia 8 de julho, terá mais 42 quilômetros e 195 metros pela frente. É a Maratona de São Paulo. No ano passado, ele terminou em 4º lugar. Pensamento positivo para vencer a prova. As inscrições para a Maratona de São Paulo vão até 1º de julho. Você pode se inscrever pela internet no globo.com/maratonasp ou pelo 0800 17 31 83. Domingo, na USP, acontece o último treino técnico, com direito a treinador, fisioterapeuta e aguinha para refrescar. Sai da frente! É a corrida de camas sobre rodas. Uma galera empurra um boa vida que só tem que ficar sentadinho, ladeira abaixo e até atravessando um rio. Que coisa! Mesmo na água é preciso ser rápido. Quem chega na frente é a equipe Quebradores de Recordes, que não bate nenhuma marca. O Globo Esporte segue pedindo passagem. Clima pastoril para o 5º Campeonato Internacional de Balonismo na Rússia. 22 equipes de 4 países voam a 400 quilômetros da capital Moscou. Preparação para o Mundial, que começa dia 23. A bela paisagem tem obstáculos na descida. O time vencedor é do russo Sergei Vinogradov. Hoje à noite tem clássico no futebol pernambucano. O líder Náutico encara o Santa Cruz no estádio do Arruda e entra em campo com um artilheiro que arrasa corações. Ele é lindo, maravilhoso. Se eu pudesse, eu ficava embaixo na grama quando ele caísse. Só pra ver ele caindo nos meus
A gente não sabe se vem pra ver o Náutico ou pra ver o jogador. É por ele que elas suspiram. Na eleição do Globo Esporte, no começo do ano, o lateral Rafael ficou entre os 5 jogadores mais bonitos do Brasil. No Náutico, leva uma vida de galã, com direito a presentes e cartinhas apaixonadas. Ídolo da ala feminina da torcida do Náutico, Rafael também anda agradando os marmanjos. Afinal, ele não quer ser só mais um rostinho bonito no futebol. Por isso, está fazendo bonito em campo. Na equipe, a fama é de lateral artilheiro. De pé, de cabeça, até de mão está valendo. De gol em gol, Rafael já é o vice-artilheiro do Náutico no Campeonato Pernambucano. Já marcou 8, 3 num único jogo. Está encostando em Cook, companheiro de equipe e artilheiro da competição. A diferença é de 4 gols. Artilheiro é o Cook nato, né? Dá pra ver, ele matador, centroavante. Eu sou lateral, deixa que o papel primeiro é marcar e depois atacar. Mas se o Belo ameaçar a fera... Eu tomo o posto dele de galã da equipe, né? Uma boa troca, faço com ele agora. Só que esta troca está difícil. Se depender do voto delas... Rafael, sem dúvida. Rafael. Mais uma vez, a CPI do futebol no Senado não conseguiu ouvir o funcionário do Vasco, Aremitas José de Lima. Para os senadores, já está comprovado que Aremitas era usado pelo deputado Eurico Miranda para desviar dinheiro do Vasco. Somente o advogado de Aremitas José de Lima foi à Polícia Federal. E, mais uma vez, problemas de saúde serviram de justificativa para a ausência. Os senadores podem convocar uma junta médica para atestar se Aremitas está realmente doente, mas não vão fazer isso. A CPI já não está mais tão interessada em ouvir o funcionário do Vasco. Segundo os senadores, já há documentos suficientes que comprovam a ligação entre Aremitas José de Lima e o deputado federal Eurico Miranda. Os parlamentares acreditam que, ao não comparecer às intimações, Aremitas assinou uma confissão de culpa. Fica muito claro, até pela sua própria ausência, o nível de comprometimento que essa pessoa tem, lamentavelmente, com o Vasco e com o deputado federal Eurico Miranda. Os elementos de prova são consistentes para viabilizar uma denúncia. É óbvio que isso compete ao Ministério Público. E por se tratar de parlamentar, cabe à Câmara dos Deputados também analisar a hipótese de quebra do decoro parlamentar. Eurico Miranda pode ser indiciado em crimes de falsidade ideológica, apropriação indébita, contra a ordem tributária e crime eleitoral. A CPI encaminhou à Procuradoria-Geral da República e à Receita Federal os indícios de envolvimento do deputado nesses crimes. São crimes que ficaram muito bem caracterizados e que, com certeza, ele deverá responder junto à Justiça. A previsão é que o relatório final da CPI do futebol no Senado seja entregue no fim de outubro. Racha na CPI do futebol na Câmara. A votação do relatório do deputado Silvio Torres, que era para ter acontecido ontem, foi adiada para hoje. O relatório final da CPI deveria ter sido votado ontem, mas depois de muitas brigas entre os membros da comissão, não houve acordo para a votação. Eu quero saber se Vossas Excelências estão querendo discutir o relatório ou estão querendo encerrar a reunião hoje. Não, eu não estou querendo golpe. Não sou eu propriamente que tenho tradição golpista nessa casa. Os parlamentares já discutem a ampliação do prazo para a conclusão da CPI por mais uma semana. Hoje, antes das discussões começarem, os deputados que representam e defendem clubes e federações de futebol já apresentavam um relatório alternativo ao do relator da CPI, deputado Silvio Torres. O documento tem 250 páginas. Se não houver acordo para a prorrogação dos trabalhos da CPI, o relatório deve ser votado hoje à tarde. O principal obstáculo para que o documento não seja colocado em votação é o presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Os deputados da chamada bancada da bola insistem na retirada do nome dele do relatório final. Essa história de dizer que o técnico manda, que o técnico tem que ter carta branca, que burro é o técnico que não ouve as pessoas que estão ao seu lado. O Lopes, desde já digo na frente de vocês, tem condições, vai ter oportunidade se quiser, porque eu vou assim lhe oferecer, chances de trabalhar comigo e de opinar, porque ele é um profundo conhecedor. Daqui a pouco, da CBF, as últimas da seleção. E o Palestra Itália vai ficar pequeno para Palmeiras e Boca.
Pratique seu esporte com muito mais energia. Tome Power Up. O energético Power Up foi buscar no equilíbrio da natureza a combinação perfeita entre o guaraná, a catuaba, o ginseng, a marapuama e o germen de trigo. Por isso, o Power Up combate o estresse, o cansaço físico e mental, aumenta o poder de memória e concentração. Power Up é mais prático porque vem em cápsulas. Power Up, o energético natural. Compre. A principal missão de Luiz Felipe Scolari é classificar a seleção para a Copa do Mundo. E ele não parece ter nenhuma dúvida de que isso vai acontecer. Eu acho que nós vamos classificar e nós vamos ter um espírito como as pessoas gostam de ver. Se nós vamos jogar um futebol bonito, lindo e coisa e tal, não sei. Eu sei que o grande objetivo nosso é a classificação e, na medida do possível, jogando quase que como o povo gosta. Grêmio e Corinthians decidem domingo em São Paulo a Copa do Brasil. O time gaúcho conta com a volta de Marcelinho Paraíba para tentar surpreender. Marcelinho Paraíba está de volta. Dá um abraço, né, para toda a torcida do Grêmio e que o Corinthians se cuide. O atacante provoca. Quando jogava pelo São Paulo, ele infernizou a defesa do Corinthians. Na época de São Paulo, sempre fez gol, né? Contra o Corinthians, né? O ano passado, a semifinal mesmo do Paulista, eu tive a felicidade de fazer 2 gols e ajudar a equipe do São Paulo a chegar à final outro sábado. E mais uma vez, Marcelinho tem o Corinthians pela frente. O jogador estava suspenso na primeira partida das finais da Copa do Brasil. Mas para o jogo de volta no Morumbi, espera refrescar a memória do time paulista com gols. Jogando pelo tricolor gaúcho agora, eu posso fazer os gols que a equipe precisa, a gente consiga aí ser campeão. O paraibano que conquistou o coração dos gaúchos não esconde que já está preparando uma surpresa para os paulistas. A gente deixa aí a frase aí como surpresa aí, espero que no domingo eu possa fazer o gol e quem sabe todo mundo vai ver. Morumbi lotado para a segunda partida da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Grêmio. Enquanto a torcida do Timão está confiante no título, os jogadores ainda se recuperam da primeira partida. Logo após terem sido colocados à venda, os ingressos para a final já estão praticamente esgotados. Mesmo sem a redução do preço, pedida pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, os torcedores parece que vão em peso. Pagam qualquer preço para ver o Corinthians levantar mais uma taça. Pelo Coringão vale tudo hoje em dia, né? 3-0 em cima do Grêmio, para ele acabar aquela frescura dele lá. A justificativa para o otimismo da torcida é simples. Um empate em 0-0 ou em 1-1 basta para o Corinthians ser campeão. Já os jogadores disfarçam a euforia, mas nem os treinos são mais tão fortes como eram antigamente. Nós estamos recuperando os jogadores do jogo de domingo, né? Então nós estamos iniciando a semana com 1 dia e meio. Se dá uma carga hoje muito forte, em vez de dar treinamento, está tirando, né, dos jogadores. Um trabalho que vem dando certo. É hora de poupar os músculos. A nossa recuperação, quando a semana é grande, ela não se faz no primeiro dia, e sim no segundo. O nosso trabalho começa realmente na quarta-feira. E com isso, o Corinthians tem entrado em campo e mostrado um bom condicionamento físico. O entrosamento ainda não é perfeito. Claro que a gente teve um erro nesse último jogo de escanteio, que acabou resultando no gol do Grêmio, mas não dá para tirar o mérito do Grêmio também, né? Mesmo assim, tudo indica que a semana vai ser cansativa. A corridinha de 5 minutos foi só aquecimento. E hoje tem Palmeiras e Boca Juniors pela semifinal da Taça Libertadores. Jogo que você assiste aqui na Globo logo após Porto dos Milagres. Para chegar à final, a equipe alviverde pretende neutralizar o jeitinho argentino com uma boa dose do futebol tipicamente brasileiro. Quando seleções ou clubes de Brasil e de Argentina se encontram, é assim. Certeza de bom futebol, de jogadas inesquecíveis, de belos gols. São jogos em que, sem dúvida alguma, técnica e habilidade aparecem bastante, mas que podem ser decididos também na base da garra. Da garra, da vontade e principalmente da catimba. Todo mundo conhece a característica do argentino, né? Aquela pegada, aquela raça, ou às vezes um pouco
covarde nas jogadas, né? Mas aí já é o futebol argentino e não vem de hoje. Não é de hoje também que os jogadores do Palmeiras aprenderam a enfrentar e lutar contra os eternos rivais. Nós temos que estar soltos, tem que estar alegre. E a alegria palmeirense vem sendo mostrada em cada toque de calcanhar, em cada gol marcado, num simples treinamento. O jogador brasileiro, todo mundo sabe, tem mais talento que qualquer outro jogador do mundo. Só que os outros jogadores do mundo têm muito mais vontade, correm muito mais. É uma guerra que nós temos que entrar com todas as armas para que a gente consiga a classificação. E as armas verdes já estão prontas, dentro e fora de campo. A seleção brasileira sub-20 seguiu hoje para a Argentina, onde a partir de domingo começa a disputar o Campeonato Mundial. Para conseguir o tetra, o Brasil promete um futebol à altura de seus jogadores. Júlio, 1,84. Kaká, 1,85. Fernando, 1,86. Edu, 1,87. Léo, 1,88. Adriano, 1,89. Luizão, 1,92. Marquinho, 1,93. Parece a seleção brasileira de basquete, mas na verdade é a sub-20 de futebol, que vai em busca do tetracampeonato mundial. Espero que a gente possa aí aproveitar a nossa altura, a nossa força para te ganhar esse campeonato. Altos, rápidos e bem treinados. Reparem a perfeição desta jogada ensaiada. Primeiro, a distribuição das funções, sem que o adversário perceba. Em seguida, a eficiência do ataque, um bote certeiro e a finalização em grupo. É um bom começo. Essa brincadeira você vê que é de um grupo unido, né? União e entrosamento de verdade, eles vão ter que mostrar a partir do dia 17 de junho contra a Alemanha, o primeiro adversário. Depois enfrentam Iraque e Canadá. O Brasil já foi campeão sub-20 em 83, 85 e 93. Bons jogadores não faltam para conquistar o tetra. Tomara que os jovens craques também preparem uma eficiente surpresa para os adversários. Boa sorte, garotada. Liberada a primeira lista de Filipão para enfrentar o Uruguai. E experiência é o que não vai faltar à seleção. O novo técnico da seleção mal chegou e já sabe que a missão não é fácil. Sei, mas hoje é sufoco, só nem dormir direito. Luiz Felipe tem nas mãos a responsabilidade de classificar o Brasil e a aguardada lista dos convocados para o jogo contra o Uruguai no dia 1º de julho em Montevidéu. Os 22 escolhidos por Filipão são: goleiros, Marcos do Palmeiras e Dida do Milan. Laterais, Cafu do Roma, Belete do São Paulo, Roberto Carlos do Real Madrid e Serginho do Milan. Zagueiros, Lúcio do Bayer Leverkusen, Antônio Carlos do Roma, Roque Júnior do Milan e Cris do Cruzeiro. Jogadores para o meio-campo, Mauro Silva do La Corunha, Emerson do Roma, Fábio Rockenbach do Barcelona e Rivaldo também do Barcelona, além de Alex do Palmeiras e Juninho Paulista do Vasco. Atacantes, Euler do Vasco, Everton do Corinthians, Giovani, Romário do Vasco, Jardel do Galatasaray da Turquia e Elber do Bayern de Munique. Teremos e mostraremos a qualidade de honrar a camisa que nós vamos vestir, ou nos dedicarmos a essa camisa como se fosse o último jogo da nossa vida. Uma lista sem surpresas, sem estreantes e baseada na experiência. Todos os 22 jogadores convocados hoje por Luiz Felipe Scolari já tiveram a oportunidade de jogar pelo menos uma vez com a camisa da seleção brasileira. Ao meu lado está o comentarista Sérgio Noronha. Noronha, ficou bem claro que o Luiz Felipe não quer arriscar para esse jogo contra o Uruguai, né? É claro que ele tem uma missão imediata, que é classificar o Brasil para a Copa do Mundo. E essa missão começa quando? No jogo contra o Uruguai, no dia 1º. Então, evidentemente que num jogo fora do Brasil, num jogo perigoso para a seleção brasileira, o Scolari vai ter que colocar um time experiente, time de gente rodada, time capaz de aceitar provocações, brigar pela bola e, sobretudo, saber da importância que é a classificação para uma Copa do Mundo. Palavras diretas, opiniões firmes, jeito de durão. Chegou a hora e a vez do estilo Felipão. O brasileiro aprova. Com ele talvez a gente chegue onde a gente tem que chegar. Adorei. Justo, competente. Maravilhoso. Ele vai resolver o problema da nossa seleção. Melhor que temos até
atualmente é ele. E sabe, né? É vencedor. Globo Esporte, oferecimento SOS Computadores, os melhores cursos de informática do país.